Na nossa quarta com Deus, nós temos meditado sobre o reinado de Acabe e o ministério do profeta Elias. Hoje vamos continuar em 1 Reis, capítulo 18. Convido você para que abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, e vamos meditar do verso 1 ao verso de número 19. 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandassem homens à sua procura, e dizendo eles: Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o seguinte tema: as atitudes do servo de Deus
para enfrentar a provação. Como nós podemos viver um tempo de intensa provação? Aqui nesse texto aprendemos que os homens respondem à provação de duas maneiras. Ou eles respondem à provação com revolta no coração, ou os homens respondem à provação com confiança em Deus. Ou eles têm uma atitude de quebrantamento ou de endurecimento de coração. Ou os homens depositam a sua confiança em Deus, ou eles depositam a confiança em seu próprio poder. Nós podemos perceber essas atitudes nos três personagens que se destacam aqui no capítulo 18: Obadias, o mordomo, o rei Acabe e o profeta Elias. O capítulo 17, ele termina com a ressurreição do filho daquela viúva de Sarepta. E inicia o capítulo 18 fazendo uma descrição da crise que se abateu sobre Samaria e toda a nação. O verso 1 diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Como nós já vimos, foi um longo período, 3 anos. 3 anos sem que houvesse chuva, 3 anos sem que houvesse orvalho. Esta crise abateu-se sobre Samaria e levou o povo à carestia. Veio a fome. O verso de número 2 diz: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Duro período. Período de recessão econômica, período de crise que se abateu sobre as pessoas. Não havia água, nem para o povo, nem muito menos para os animais. O julgamento de Deus foi experimentado por todos. Ninguém escapou do julgamento. O julgamento de Deus bateu a porta dos poderosos. Porque a crise não escolhe pessoas. Ninguém está imune a ela. E o texto nos diz que o rei Acabe ordena que o seu mordomo fiel, seu chefe de estado, Obadias, vá pela terra para achar as fontes das águas, para que pudesse alimentar os seus próprios animais, seus cavalos, suas mulas. Ninguém escapa ao julgamento de Deus. O julgamento de Deus, quando vem, atinge todas as pessoas. Vem sobre a casa de uma viúva anônima, pobre, mas também vem sobre a casa do rei. O texto nos mostra que quando Deus resolve exercer o seu juízo, nada nem ninguém pode garantir a nossa proteção, senão o próprio Deus. Acabe, o rei, havia se apostatado, ele havia abandonado o Senhor, havia se casado com uma mulher que adorava a Baal, e Baal era o Deus que controlava o regime das águas, o Deus que fazia chover. E o texto nos mostra que o Deus de Elias, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que fez um pacto com o seu povo, esse é o verdadeiro Deus, porque Deus traz juízo.
Deus envia o profeta Elias, e Elias diz: olha, virão 3 anos sem chuva, 3 anos de seca. E agora novamente vem a palavra do Senhor ao profeta Elias dizendo: agora vá ao rei Acabe, porque está terminando o período de juízo. Eu farei novamente chover sobre a terra. Baal nada pôde fazer. Os deuses não podem fazer nada. E aqui nós vemos o rei Acabe enfurecido pelo fato de Deus ter fechado os céus e a fome ser algo desesperador. Quando olhamos para um quadro deste, devemos perguntar: Deus tem um propósito nisso? O Deus que controla as coisas, que manda a chuva, que encerra os céus, esse Deus que está no trono do universo, tem um propósito em todas essas situações. Qual o propósito de Deus quando Ele nos prova? Qual o propósito de Deus quando nós passamos pelo sofrimento? Eu creio que não há nenhum sofrimento sem uma razão. A pergunta que eu quero responder com você nessa noite é: como devemos passar vitoriosamente pela provação? Veja, em primeiro lugar, quero destacar em primeiro lugar a atitude do mordomo fiel. O nome dele é Obadias. Ele é mordomo do rei Acabe. E o cargo que ele ocupava era um cargo muito importante. Ele era uma espécie de chefe de estado, de conselheiro do rei. Era um servo fiel. Mas Obadias, além de ser um servo do rei Acabe, ele era um servo de um outro senhor. Ele servia ao Deus vivo. Ele servia ao Deus do profeta Elias. E Obadias tinha consciência disso, de que ele estava ali, de que ele era o mordomo do rei, de que ele era o seu conselheiro, de que ele era alguém de suma confiança dele, mas que acima de tudo, ele era um servo do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo de número 3, do verso de número 22 ao verso de número 24. Colossenses, capítulo de número 3, verso 22 ao verso 24. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizeres, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. A palavra de Paulo, a atitude de Obadias, é essa consciência de que nós servimos a Cristo. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Seja você alguém que trabalha em casa, que é dono de casa, que cuida dos filhos, seja você que trabalha numa empresa, num escritório, seja você um advogado, seja você um construtor de obras, não importa. Todo trabalho é digno, todo trabalho é uma vocação de Deus. E onde quer que você esteja, você tem que olhar para o seu trabalho como algo que você faz para agradar não a homens, mas algo que você faz para agradar a Cristo Jesus. Eu sempre lembro daquela história, quando o sapateiro chegou para Martinho Lutero
E ele achando que para servir a Deus, ele precisava largar tudo, largar a sua profissão, ele precisava se tornar um estudioso, ele precisava ir para o seminário, ele precisava entrar na igreja, entrar no magistério, e ele perguntou para Martinho Lutero: como eu posso servir a Deus? E Martinho Lutero perguntou: o que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. E Martinho Lutero então respondeu algo que ele não imaginava. Disse: você quer servir a Deus? Faça o melhor sapato que você puder fazer e venda ele por um preço justo. Não importa qual seja a sua vocação. Se você é uma dona de casa ou se você é um empresário. Se você trabalha na construção civil ou se você trabalha no escritório. Se você é um médico ou se você é um jardineiro, a sua vocação é a vocação divina. Faça o seu trabalho para a glória de Deus. Faça o seu trabalho como servo de Cristo. É isso que nós aprendemos com Obadias. Ele era um servo do Senhor. Ele não servia apenas ao rei Acabe, mas ele servia ao Deus vivo. Na sua consciência estava o dever, não de fazer as coisas para agradar ao rei, mas de fazer as coisas para agradar ao Senhor dos senhores. O texto nos fala que Obadias é mais fiel a Deus do que fiel ao rei Acabe. Ele obedecia às ordens do rei Acabe. No entanto, que quando o rei Acabe diz para ele: vá procurar o profeta Elias, ele vai. Ele chama o rei Acabe de Senhor, assim como chama também o profeta Elias de Senhor. Mas acima de tudo, do respeito que ele tinha para com o rei e do respeito que ele tinha para com o profeta, ele servia ao único Deus. O texto nos diz, nos dá uma informação muito interessante, fala no verso de número 3 e 4, que Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Aqui está a fidelidade de Obadias. Ele teme mais a Deus do que ao rei ou à rainha. Sabemos que Jezabel, por ser uma adoradora de Baal, queria exterminar todos os profetas de Deus. Ela já havia matado muitos. Mas aqui, Obadias, por temer ao Senhor, colocando a sua vida em risco, colocando a sua posição em risco, mas importa obedecer a Deus do que aos homens, como disse o apóstolo Pedro. Ele, por dever de consciência, pelo seu temor ao Senhor, resolve esconder de 50 em 50 os profetas de Deus. Provavelmente esses profetas faziam parte da escola profética que havia, liderada pelo profeta Elias. Poderíamos chamá-los aqui de iniciantes, de alunos, aprendizes, seminaristas. E eles são escondidos, guardados, protegidos e sustentados pelo mordomo fiel. Eu e você somos mordomos de Cristo. Eu e você também somos mordomos da casa. Nós administramos a economia divina. E nós devemos fazer isso com zelo, com amor e com fidelidade. Você deve fazer tudo que você faz, fazer o seu melhor. E você faz o seu melhor não é para agradar as pessoas que estão à sua volta tão somente, mas para agradar a Cristo, a quem você serve. Então, se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa que você puder ser. Se você trabalha no escritório, faça o seu trabalho com dedicação, com diligência, faça o seu melhor. Sirva a Cristo Jesus.
E é assim que este homem, ele serve a Deus num tempo de crise. É assim que ele serve a Deus num tempo de provação. Ele não se torna relapso, ele não se torna negligente, ele não protela as coisas, mas ele é diligente em servir a Deus num tempo de crise, num tempo de dificuldade. Em segundo lugar, nós vemos aqui a confiança e a coragem. A confiança e a coragem que Obadias teve para crer na providência do Senhor. Como já vimos, o verso 3 e 4 nos fala que ele resolve esconder, arriscando a sua carreira pessoal, a sua própria vida. Ele usa da sua influência política para proteger os profetas de Deus, acima de qualquer poder humano. Obadias é um servo obediente ao Senhor, e ele escondeu provavelmente esses profetas no Monte Carmelo, onde havia muitas cavernas. E aqui aprendemos algo sobre a providência de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 17 e 18 a providência de Deus agindo de várias maneiras. Há várias facetas desta providência. Nós podemos ver a providência de Deus de maneira extraordinária, milagrosa. O milagre, como nós já meditamos, onde Deus envia o profeta Elias junto à fronteira do Jordão, em Querite, e lá ele envia corvos que trazem para ele pela manhã e pela tarde carne e pão. De maneira milagrosa, o Deus vivo, verdadeiro, que faz parar a chuva e faz a chuva voltar, é o Deus também que controla os pássaros, a natureza. Vimos também esse Deus fazendo um milagre extraordinário na vida desta viúva, pobre. Quando o profeta chega à casa dela, ela não tinha mais nada que comer, um pouco de farinha apenas para ela, para o seu filho. Mas o texto diz que até que a chuva voltou, não faltou a farinha na sua botija, nem o azeite. Deus agiu milagrosamente. O filho desta viúva vem a adoecer e vem a morte. E o profeta Elias sobe com este menino até o seu quarto, em cima da casa desta mulher, e ele deita sobre ele 3 vezes, e ora, e clama a Deus, e Deus o faz ressuscitar, sem que antes houvesse qualquer relato bíblico de alguém que tivesse ressuscitado no Velho Testamento. Esse Deus faz coisas extraordinárias. É o Deus da providência que pode fazer milagres. Mas também, esse Deus da providência age ordinariamente. Esse Deus, ao invés de sustentar os 100 profetas, fazendo com que corvos viessem trazer a eles pão e carne, como fez com o profeta Elias, esse Deus resolve, por meios ordinários, fazer com que o próprio Obadias, mordomo fiel do rei Acabe, fosse o seu próprio sustento durante aquele período. O texto diz que Obadias sustentou eles com pão e água. Aqui nós vemos o ordinário de Deus, a providência de Deus. Às vezes nós ficamos esperando algo extraordinário acontecer. Às vezes a gente fica querendo ver milagres. Não estou dizendo que Deus não possa fazer milagres, mas o milagre é algo extraordinário. Deus não é milagreiro, mas Ele é um Deus que faz milagres. Porém, na grande maioria das vezes, Deus age de maneira providente, por meios ordinários. Deus poderia, meus irmãos, fazer com que essa peste acabasse de uma vez por todas? Ele pode. Deus, se quisesse, Ele poderia agora acabar com a peste no mundo inteiro.
ela sumia, desaparecia. Mas Deus também pode fazer essa peste acabar através de uma vacina, dando sabedoria aos homens para estudar sobre o vírus, dando inteligência aos cientistas para elaborarem uma vacina que possa deixar a humanidade imune ao vírus. Deus pode curar qualquer pessoa que agora está com Covid, porque Ele é o Deus de milagres. Mas Deus também pode ordinariamente curar as pessoas por meio do tratamento, tomando remédio, ficando no respirador, através de vitaminas. Ou seja, Deus governa tudo. Algumas vezes Ele faz milagres, mas na maioria das vezes não. Deus governa as coisas ordinariamente. E é isso que nós aprendemos aqui nessa história. Obadias, o mordomo fiel do Senhor, é o meio pelo qual aqueles profetas perseguidos por Jezabel são sustentados por ele com pão e água. Por isso eu digo para você que está passando por problemas, que está passando por dificuldades, confie na providência de Deus. O milagre não é a regra, mas a providência ordinária de Deus está por detrás de todas as coisas que nos acontecem. Não confie naquilo que você apenas vê. Não confie apenas no sucesso de uma vacina, ou num remédio, ou num tratamento, mas confia no Deus que está por detrás dessas coisas e as dirige para o nosso bem. Obadias aqui não apenas demonstra a sua fidelidade aos 100 profetas, mas ele também demonstra a sua fidelidade ao profeta Elias. Ele é um crente de carne e osso, como eu e você. E ele, quando é ordenado pelo rei Acabe para ir à procura do profeta Elias, ele demonstra a sua apreensão, o seu medo. Diz o verso de 7 a 11: estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Aqui é uma coisa interessante. Como que ele não reconhece o profeta Elias? Há duas explicações para isso. Primeiro, que haviam 3 anos de fome, 3 anos de seca. O profeta Elias estava com uma dieta muito restrita. Provavelmente já estava magro, quem sabe. Quem sabe ele estava barbudo. Um tempo difícil, um tempo de 3 anos, dura quarentena, dura isolamento social. E certamente a sua feição já não era a mesma. Por isso, quando Obadias encontra Elias, ele pergunta: é você mesmo? Ou pode ser que Elias não tenha mudado tanto assim, mas que ele ficou surpreso ao encontrar o profeta Elias. Tanto tempo sem ver o profeta. Tão ansioso em encontrar o profeta, quando ele encontra, ele toma aquele susto. Será que é você mesmo? Será que é você mesmo? E aí o texto diz: respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Elias sabia que Obadias estava à procura dele para levá-lo ao encontro do rei Acabe. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Obadias conhecia muito bem o rei Acabe, e ele já sabia o que o rei Acabe tinha feito por aí. O receio dele era que, se ele entregasse Elias na mão dele, influenciado pela esposa Jezabel, que já havia tentado exterminar todos os profetas de Deus, Elias seria o próximo a ser exterminado. Esse era o temor de Obadias.
Você vê isso no verso de número 12, quando ele diz: poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Ele tinha o temor que Elias pudesse ser morto, ou que ele pudesse ser morto. Ele tem dúvida se, ao ir avisar o rei Acabe que ele encontrou Elias, Elias de repente, pelo Espírito do Senhor, levasse Elias para algum outro lugar, e aí ele falava que encontrou e não encontrou, e a cabeça dele estaria em risco. Ele teme a sua própria morte. Mas a despeito de todos os seus temores, Obadias obedeceu ao Senhor. O texto diz no verso 16: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Aqui a gente aprende algo interessante, que as nossas emoções, sentimentos não podem governar as nossas decisões. A palavra de Deus diz, o profeta Jeremias, que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. O coração do homem é enganoso. Eu sempre digo que o pior conselho que a gente pode dar para alguém é: siga o teu coração. Às vezes é isso que as mães falam para as filhas, né? Ela está apaixonada por aquele rapaz que não gosta de trabalhar, aquele rapaz que você sabe que não vai ter jeito, não tem futuro, e a mãe às vezes não quer falar nada, fala para a filha: siga o teu coração, e ela está apaixonada por ele. Imagine qual a decisão que ela vai tomar. Não siga o teu coração. Teu coração é enganoso. Meu coração é enganoso. Aqui Obadias, embora ele tenha medo, ele tenha receio, ele esteja ansioso em relação ao que pode acontecer, ele resolve fazer aquilo que era correto aos olhos de Deus. Às vezes nós nos encontramos em situações parecidas, em que fazer alguma coisa parece ser muito difícil, porque estamos com medo, estamos ansiosos, temos receio do que pode acontecer, da decisão, o que ela pode produzir, qual será o resultado final. Porém, nós aprendemos aqui com Obadias: seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Se estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Se você é um servo de Cristo, não se importe com as consequências, faça o que seja correto aos olhos de Deus. Não siga a voz do seu coração, não baseie suas decisões em seus sentimentos, mas busque fazer a vontade de Deus. Não confie jamais em seus próprios sentimentos, mas confie apenas na vontade de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar e último, nós aprendemos agora com o profeta Elias. E nós vemos a coragem do profeta Elias, a sua obediência a Deus, a obediência de comparecer diante do rei Acabe, sabendo o que ele já pretendia ter feito no passado, sabendo o que a sua esposa Jezabel já havia feito com os profetas, mas ele corajosamente diz que ele comparece perante o rei. E o verso 17, 18, 19 diz: vendo, disse-lhe o rei Acabe, disse ao profeta Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns.
Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Nós aprendemos aqui quem era a causa de todo o problema que estava acontecendo. O encrenqueiro não era Obadias, nem era o profeta Elias. O problema era o rei Acabe. Quem trouxe aquela fome severa foi o próprio rei, por causa do seu pecado. A palavra que a gente encontra aqui no verso 17, a palavra perturbador, é a mesma palavra que é empregada lá no texto de Josué, capítulo 7, verso 25. E essa palavra descreve a derrota sofrida pelo povo de Israel quando Acã roubou o espólio da guerra que pertencia ao Senhor. Então esta palavra significa você trazer o juízo de Deus, o julgamento de Deus contra uma nação. E o que faz uma nação experimentar a dura mão de Deus, o que faz uma nação experimentar o juízo de Deus, é o nosso próprio pecado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 13, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Juízo de Deus. A falta de chuva é juízo de Deus. Gafanhotos é juízo de Deus. A peste é juízo de Deus. Homens que estão com o coração endurecido. Homens que são rebeldes contra o próprio Deus. Era isso que estava acontecendo no reinado de Acabe. O que ele estava experimentando, a falta de chuva, a seca, a fome, era nada mais e nada menos o juízo de Deus por causa do seu pecado. Diz o profeta Elias: eu não tenho perturbado a Israel, verso 18, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Aqui nós temos dois tipos de pecado do rei Acabe: pecado de omissão e o pecado de comissão. Omissão é você deixar de fazer o que você deve fazer. E comissão é você fazer o que você não deveria fazer. O rei Acabe fez as duas coisas. O texto diz que ele deixou os mandamentos do Senhor, ele foi omisso, e ele seguiu os Baalins. Ele fez o que ele não deveria ter feito. Ele desobedeceu o mandamento do Senhor, se tornou idólatra. O texto diz aqui que Acabe em nenhum momento sente qualquer arrependimento disso. O que Acabe queria apenas era o alívio da aflição divina. Ele queria apenas que Deus não pesasse a mão como estava pesando, mas ele continuava com o coração endurecido. E aqui nós aprendemos então por que Deus enviou o juízo sobre o seu reino. Era para que ele se arrependesse dos seus pecados.
é para que ele se reconhecesse os seus pecados e se voltasse para o Senhor em arrependimento. Mas veja que Acabe não estava preocupado. Ele não estava preocupado com o Senhor, ele estava preocupado com as suas mulas e cavalos, ele não estava nem preocupado com o povo. Ele estava preocupado era com os seus animais. Por isso que ele manda Obadias, o seu chefe de estado, ir pela terra procurar fontes de água, para achar ervas, para achar alimento para suas mulas e para os seus cavalos. Ele estava preocupado era com a sua força política e militar. Há alguns registros que dizem que o rei Acabe construiu 2.000 carruagens. Ele tinha um grande exército para se defender dos inimigos. A preocupação dele era com isso. A preocupação era se manter no poder. A preocupação era garantir a sua segurança. A preocupação dele era garantir a sua proteção. Enquanto o seu mordomo fiel, Obadias, está preocupado em proteger os profetas, Acabe está preocupado em saber quem vai salvar os meus cavalos. O Salmo de número 33, verso 17 diz: o cavalo não garante a vitória a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Sabe por que Deus mandou aquele juízo? Deus mandou o juízo porque Acabe tinha um ídolo no coração. E Deus queria arrancar a idolatria do rei Acabe. Sabe por que Deus manda juízo sobre a terra? Sabe por que Deus manda falta de chuva, encerra os céus? Ou Deus manda gafanhotos? Ou Deus manda uma peste? É para que os homens se voltem para Deus. Para que os homens se voltem para o Senhor. É para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Ele, não por causa da aflição. Se voltem para Ele não para resolver o problema. Se voltem para Ele não por causa da bênção, mas se voltem para Ele porque querem o Senhor, porque querem a Jesus, porque querem servir a Deus. O apóstolo Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu pergunto, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Nós estamos vivendo um tempo de juízo. E esse tempo de juízo é para a gente parar para refletir qual tem sido o nosso compromisso com o Senhor. Qual tem sido o seu compromisso com Cristo Jesus? Deus prova-nos para saber o que está no nosso coração. Quem nós amamos mais? Quem nós confiamos mais? A quem nós obedecemos? A quem nós servimos? Confie somente no Senhor Jesus. Confie somente nele. Faça como este servo fiel fez. Ele tinha confiança absoluta e incondicional no Senhor. Ele confiou no Senhor, e porque confiou no Senhor, num tempo de provação, num tempo de seca, num tempo de recessão econômica, ele pôde ser ainda um canal, um instrumento para sustentar, para proteger e para prover a necessidade de 100 profetas de Deus. Quando nós, meus irmãos, andamos com Deus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós obedecemos a Ele, quando fazemos a vontade dEle, quando seguimos não a voz do nosso coração, mas a palavra de Deus, nós vamos desfrutar da provisão, do cuidado, do sustento do Senhor.
Esse texto também me ensina a não ficar tentando encontrar culpados para os meus problemas. Isso é muito comum. Foi isso que o rei Acabe fez. Ele logo viu o profeta Elias e falou: você é o perturbador de Israel. Quantas vezes os casais têm problemas e é isso que acontece? Você é o culpado. Você é o problema. E fica essa guerra entre marido e mulher. No meio dessa pandemia que estamos vivendo, é gente colocando culpa em tudo. Todo mundo, governo, as pessoas, em todo mundo. É o momento da gente parar para refletir sobre a nossa vida diante de Deus. Esse foi o problema do rei Acabe. Ele achava culpados para os problemas, enquanto ele era o culpado. Faça isso nessa noite. Como está a sua vida com Deus? Reavalie teu compromisso com o Senhor. Reavalie tua vida com o Senhor Jesus. Deus usa, às vezes, um tempo duro. Deus, às vezes, permite sofrimento. Deus, às vezes, pesa a sua mão para que a gente possa se arrepender e entender que sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. O Senhor diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Não busque a Deus por causa da dor. Não busque a Deus por causa do sofrimento. Busque a Deus porque Ele é Deus. Não busque a Deus para te livrar dos problemas. Não busque a Deus para solucionar suas crises. Busque a Jesus porque sem Jesus nada eu e você somos. Ele é o pão da vida. Ele é a resposta, Ele é a solução para os nossos problemas mais profundos da nossa alma. Nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Possamos nos voltar a Ele em quebrantamento, reconciliar com Ele, querer andar e servir somente a Cristo Jesus. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé.